Fala pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus, em nome de Jesus. Como diz o provérbio, só agradecer, nada reclamar. Hoje a gente tem uma inspiração muito boa da palavra, mas ela começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa palavra, eu confio em vós, a gente sempre deve ter ela no coração, 24 horas, deitado, em pé, dormindo, trabalhando, onde você estiver, você tem que ter isso plantado no seu coração. O inimigo, ele vai fazer de tudo para roubar essa palavra do seu coração. Jesus, eu confio em vós. Ele vai trabalhar 24 horas. Ele não vai dar sossego. Você acredita? Ele não vai dar sossego a você. Onde você estiver, vai existir aquele vendaval, aquele redemoinho, aquele desconforto para você perder essa estabilidade que é confiar em Jesus. Morreu na família, confie em Jesus. Houve um acidente, confie em Jesus. Tem um desempregado, confie em Jesus. Tem uma pessoa empregada, confie em Jesus. Não, ficou bom de um câncer, confie em Jesus. Em tudo você e eu temos que confiar em Jesus. Se eu e você perder esse vínculo de confiança, sabe por que acontece vamos dizer assim, muito suicídio, muita separação, muita guerra, muita discórdia, muitos assassinatos, sabe? Muita contenda. É porque as pessoas perdem o vínculo de confiar em Jesus. Eu vou te mostrar na palavra de hoje. Hoje você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus 12, 14 a 21. 12, 14 a 21. Jesus, ele curou a todos e saiu do meio do seu povo porque ele sentiu que as pessoas que estavam ao seu redor queriam matá-lo. Às vezes a gente pensa que quem quer matar a gente é o povo da rua. Às vezes a gente pensa que quem quer matar é os nossos inimigos. Também querem. Mas pode ter certeza que quem mais quer matar você, matar a mim, matar a nós, é as pessoas que a gente convive 24 horas. Não foi diferente com Jesus. Nem vai ser diferente com você, nem comigo, nem com ninguém. Sempre vai existir alguém contra você, contra a sua vida, contra a sua estrutura, contra a sua pessoa. Mas, missionário, o que eu fiz para essa pessoa? Nada. O único fato é porque você existe e ele não aceita que você existe. Somente isso, mais nada. E por ele não aceitar, se você pegar a escritura, você vai ver que os fariseus, existiam 3 religiões nessa época. Religiões de dentro não era cristianismo, porque o cristianismo veio depois. Era a religião do Pai. Né? Quem matou Jesus foram as pessoas que professavam a religião do Pai. Aquela de religião de Moisés, saduceu. Eram homens religiosos, mais do que os cristãos de hoje. Se você tem ideia, eu já falei isso em vídeos anteriores, se você chegar lá em Israel, você vai encontrar um grupo de pessoas se enchendo de bomba em nome de Deus e bum, explodindo. Talvez eu não tenha essa coragem, eu sou cristão, eu digo para você que eu não tenho essa coragem. Mas eles são, a religiosidade deles é de um tal fanatismo que eles ficam cegos e se tiver aquela pessoa não tiver de acordo com eles são capazes de matar a pessoa. Em nome de Deus. Veja que as pessoas que se explodem, ele faz assim, lá, e bum, se explode. E mata a criança. Aí, por aí você já entendeu que o fato das pessoas odiarem um ao outro é porque o outro existe. E quando o outro existe,
não sei por qual motivo, está impedindo a existência dessa pessoa que fica contra você. Veja, pega a escritura na inspiração de hoje do Evangelho. Vamos adoçar essa inspiração. Por que mataram Jesus? Primeiro, porque Jesus curou uma pessoa no dia de sábado. Existia o repouso sabá, que era do Pai. Quando Deus fez o mundo em 6 dias, em 7º ele descansou. Criaram a religião do 7º dia. Por esse motivo, tentaram matar Jesus, porque Jesus estava andando com seus discípulos e eles estavam com fome no dia de sábado, passou numa roça, e essa roça tinha espiga, pronta para ser colhida, eles colheram e comeram. E por esse motivo perseguiram Jesus no sábado. Não é lícito que faça isso de sábado. Jesus disse para eles, olha, eu sou maior do que o sábado. Vamos dar continuidade. Jesus chega no templo, cura um homem com a mão concha, seca. Não é lícito que faça esse tipo de coisa no dia de sábado. E aí se juntou-se os fariseus, se juntou-se os grupos religiosos da época para assassinar Jesus. Jesus foi assassinado. Porque assim, na mentalidade deles, pobre, eles pensaram o seguinte, se a gente mata ele, a gente silencia. Veja se não é assim, fulano está me ofendendo, eu vou matá-lo porque eu silencio ele. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Para silenciar o outro, mata. Só que no caso de Jesus, como a vinda dele, profética, para salvar a humanidade, justamente, eu acredito, né, do meu pequenez pensamento, né, que Deus já pensou o seguinte, vou confundir eles, vou mandar Jesus fazendo bem, eles vão matar Jesus, aí Jesus se transforma no Salvador, porque a única forma de Jesus ser o meu Salvador e o teu Salvador era ele sendo morto, sendo assassinado. Se você for lá no Getsemane, no dia que ele foi preso, você vai ver quando os soldados do templo, se você for lá em Roma, lá tem uma guarda de soldado lá em Roma para defender o Papa. E na época já existia esse exército para defender os sacerdotes. E esse exército foi quem foi prender Jesus. E quando eles chegam, né, que Judas vai e vende Jesus, mas como é que a gente vai reconhecer eles? Porque os galileus, os nazarenos, né, era tudo parecido um com o outro. Jesus com aquela pele morena, que às vezes as pessoas veem esses quadros bonitos de Jesus ruivo, Jesus louro, dos olhos azuis, tinha nada a ver com isso. Jesus sempre foi moreno e sempre vai ser. Sempre vai ter a pele queimada. Você pode pegar a escritura e vai lá em Apocalipse que você encontra. O Senhor Jesus, o pé dele é da cor de lã. Pronto, resolvido o problema. Então o que acontece? Judas vai dizer, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. E veja que os soldados, para a gente alinhar o nosso pensamento na inspiração, os soldados vai e chega para prender Jesus. E Jesus pergunta assim, quem vocês procuram? E eles respondem, Jesus de Nazaré. E Jesus diz assim, eis-me aqui. Na hora que eles marcham para pegar Jesus, ele cai por terra como morto. Está lá na Escritura. Mas Jesus não deixa isso acontecer. Eles revivem novamente, ficam de pé. E Jesus pergunta, quem vocês procuram? E eles dizem mais forte, Jesus de Nazaré. Aí quando ele parte para pegar Jesus, você vai ver que eles caem por terra novamente. E Jesus desperta eles novamente e pergunta pela terceira vez para eles, quem vocês procuram? E ele faz assim, Jesus de Nazaré. Jesus diz, eu não já disse que sou eu? Eis-me aqui. Eu me entrego livremente, mas deixo meus irmãos ir embora. Nessa hora você vai ver que Pedro, sempre Pedro, puxou a faca e cortou a orelha de Malco, o soldado. Jesus foi lá, veja que cegueira, porque ninguém emenda o nervo. O nervo não se emenda. Ele dá você junta um com o outro, dá um nozinho ali, os dois estão amarrados um no outro, mas colar, ele não, você emenda a carne. Na carne você pega, bota um curativo e ela se emenda, mas nervo não. Veja a cegueira do exército do templo. Jesus foi lá, pegou aquela orelha de Malco
melada de terra que caiu no chão, e pegou e chegou no mesmo lugarzinho, botou a orelha do mesmo jeitinho. Ele ficou todo banhado de sangue, mas a orelha estava no mesmo lugar, na mesma posição. Será que não existia um homem naquele grupo que estava vendo que aquilo ali era um milagre maior do mundo e aquilo não podia acontecer? Sim, mas eles estavam cegos porque Jesus tinha que ser assassinado. Missionário, mas e se eles tivessem pedido que Jesus, nem eu nem você teria salvação? Você estava lascado e eu lascado mais ainda. Desculpa a expressão corriqueira e popular, que é essa que se usa. Porque se Jesus não morresse livremente na cruz, derramasse seu sangue, nem eu nem você teria o direito a se salvar. Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz assim, sobre a terra não existia salvação. Mas, o missionário, e Jesus deu a vida livremente, Ele sabia que ia ser assassinado, sabia. Ele sabia quem ia ser o traidor, sim, sabia. Jesus sabia de tudo. Ele é o começo e o fim. Não adianta. O que eu vou praticar amanhã, ele já sabe. O que eu vou praticar daqui a um ano, ele já sabe. O missionário, e por que mesmo assim ele escolhe a pessoa que traiu ele? Porque foi ele que escolheu Judas. Ele chegou perto de Judas e disse assim, segue-me. É para se cumprir, meu querido. Às vezes você pode estar numa situação, eu bati com o meu carro. Talvez seja para se cumprir. Eu feri alguém. Talvez seja para se cumprir. Tem coisas que estão escritas que tem que acontecer para se cumprir aquilo ali. Entende? Eu não. Para refletir. Eu tenho certeza que eu já estou subindo a ladeira dos 60. E graças a Deus, cada dia que eu subo um dia, a minha mente vai abrindo, vai me dando mais inteligência. Porque pensa um homem tampado, era eu. Pensa um cara que tinha pouco entendimento, era eu. E depois que eu completei de 50 para frente, minha mente foi abrindo. Aí eu era uma pessoa que estava enxergando para o mundo, mas para o espiritual não enxergava nada. E o que aconteceu? Aí eu passei, hoje eu vejo as coisas com uma certa clareza. É tão tal que às vezes eu vou num lugar, quando alguém diz alguma coisa comigo, eu já silencio. Por que você silencia, missionário? Porque possa ser para se cumprir. Por isso aquela pessoa teve aquele desabafo, aquela pessoa teve aquele dia, está tendo um dia horrível, e ele tem alguém para descarregar. E naquele momento a pessoa dele descarregar sou eu. E a Bíblia diz assim, os fracos suportam, os fortes suportam os fracos. Naquele momento ele está fraco e naquele momento eu posso estar forte na paz e suportar aquilo ali. E voltando, vamos dar continuidade na traição, na nossa traição, porque todos nós somos traidores. Todo ser humano, ele é traidor. Todos. Ninguém fica de fora. Todos. Se eu não traio de um jeito, eu traio de outro. Todo ser humano que nasceu, morreu ou vai nascer, ele é um traidor. Por quê? Porque todo dia Jesus é assassinado por causa dos meus pecados. Por causa da minha falta de vergonha na cara. Às vezes minha falta de caráter. Às vezes a minha falta de conduta de uma pessoa. Esse crucifixo que eu uso na rua, isso às vezes me dá até força. Porque às vezes eu quero agir de uma maneira, aí eu boto a mão no peito, vejo que eu estou usando um crucifixo, e eu não vou envergonhar, não é a mim. Eu vou envergonhar a Deus, a palavra de Deus. Então, Jesus escolhe a mim e a você, dois traidores. Como escolheu a Judas e como escolheu aquelas pessoas que o assassinaram. Você lembra da resposta de Pilatos? Só pra gente, o tempo voa, né? Louvado seja Deus. Só pra gente terminar. Pilatos disse assim, não achei crime nenhum nesse homem e eu lavo as minhas mãos. Essa mesma coisa nós estamos fazendo hoje. Acredita? Com a nossa imoralidade, com a nossa idolatria, com a nossa falta de vergonha, de ética. Tudo isso nós estamos fazendo hoje. Todo ser humano permanece sendo um Pilatos. Perante a sociedade, vendo que as coisas aqui não é daquele jeito e lavando as mãos. Mas vamos em frente. O tempo voou. Vamos deixar a inspiração para amanhã, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor está bem?
Alegre o meu coração em saber que o Senhor está bem. Pai amado, Pai querido, eu agradeço o Senhor pelo dom da vida, não só a mim, como a todos. Quero pedir ao Senhor humildemente que tenha misericórdia das pessoas que já partiram daqui, que não tiveram a oportunidade que eu estou tendo de me arrepender. Pessoas que de repente, Pai amado, chegou a morte para eles, não importa por qual motivo, ou que ele morreu, ou que ele acidentou, ou que ele se acidentou-se, ou que ele tirou a sua própria vida. E coloca essa pessoa, todas essas pessoas, na tua presença. Tenho certeza que o pecado que essas pessoas cometeram, o teu amor, eu tenho certeza que a tua benevolência, eu tenho certeza que a tua santidade, eu tenho certeza, Pai amado, que a tua bondade é maior do que tudo isso. E eu te apresento todas as pessoas, desde que o mundo foi formado, até a data de hoje e a data futura. Pessoas que morreram sem ter esse conhecimento que eu estou tendo do teu amor. Muito obrigado, Pai amado. Obrigado, e eu te apresento todas as pessoas que já partiram. Não vou citar nome de ninguém, porque tu sabe o nome de cada um que já partiu. Eu te apresento essas pessoas em nome de Jesus. E Pai amado, Pai querido, eu também quero te apresentar as pessoas que estão, Pai amado, no hospital internado, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando todo tipo de tribulação nesse momento. Eu não posso acudir eles, mas eu conheço o seu amor e o Deus que pode acudir a todos. Por isso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te apresento todos os meus irmãos que estão aflitos nesse momento, seja qual for a aflição. Eu queria pedir que o Senhor socorresse eles, em nome de Jesus. E se existir alguma perseguição espiritual contra quem quer que seja, o demônio tentando destruir a vida de seja lá de quem quer que seja na face da terra, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor intervenha nessa situação, porque o Senhor é o Pai, o Senhor é o Filho e o Senhor é o Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não vou viver, nem vou morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Vamos fazer a oração para expulsar o demônio? Você me ajuda? A maior oração do exorcismo que expulsa o demônio. Faça comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu agradeço porque o Senhor é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Fica na paz. E em nome de Jesus, se Ele deixar, amanhã tem mais. Amém? Eu seguirei.